Olá pessoal, estamos de volta para dar continuidade ao nosso curso de Prevenção de Acidentes para membros da CIPA. Hoje na nossa quinta aula, estamos na reta final do curso. Como é que você está? Compartilhe com a gente as suas impressões, as suas dúvidas, as suas sugestões de melhoria, de temas no nosso fórum. Lembrem que a educação à distância não é uma educação distante. A gente vai acompanhar passo a passo o processo de construção desse conhecimento tão importante para que você possa atuar na CIPA com sucesso, para ser um efetivo cipeiro, não é? Não ser apenas um cipeiro de faz de conta, não. Ser um cipeiro atuante, consciente, bem informado, ok? Então vamos lá, hoje a nossa aula vai tratar, vamos ver aqui no slide, legislação trabalhista e previdenciária. Vamos lá ver, para começar, a finalidade da Previdência Social. No artigo 1, tá, da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, especifica que a Previdência Social, mediante contribuição, tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção por motivo de incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte daqueles que dependiam, de quem dependiam economicamente. Esse assunto, pessoal, ele é muito, além de ser um assunto muito rico, é um assunto que gera muita curiosidade, muita especulação por parte de todos os trabalhadores. E os membros da CIPA, eles precisam estar bem informados, até para poder esclarecer algumas afirmações equivocadas que às vezes se fazem referentes à Previdência Social. Então, os benefícios, na maioria das vezes, eles se dão no ambiente da empresa decorrente de acidentes do trabalho, mas eles não são concedidos pela Previdência Social apenas para os acidentes de trabalho. Então, acidentes domésticos, acidentes fora do ambiente de trabalho, doenças comuns, todos esses motivos que levam o trabalhador segurado, que vem a ser o trabalhador segurado, aquele que recolhe o percentual para a Previdência Social, seja através da empresa, como trabalhador empregado, ou como trabalhador avulso. Então, esses trabalhadores que são amparados pela Previdência Social têm direito ao benefício, caso eles não possam, por algum motivo, seja por doença, por incapacidade, ou até mesmo pelo desemprego involuntário, como é o caso do seguro-desemprego, via receber uma parcela ou algumas parcelas para poder se manter naquele período da incapacidade, ok? Mas, infelizmente, no ambiente laboral, a questão relacionada ao acidente de trabalho, às vezes, suscita muitas discussões, muitas dúvidas, muitas afirmações equivocadas. Para vocês terem uma ideia a respeito dessa polêmica, né, no início da década de 70, houve vários escândalos, né, referente a aposentadorias por acidente de trabalho. E descobriu-se que algumas pessoas, principalmente que trabalhavam em portos, né, ou em grandes construções, sofriam acidentes voluntários mesmo, decepavam partes do corpo, dedos ou mãos, até mesmo antebraços, para terem o acesso à aposentadoria, que nessa época eles faziam jus decorrente a acidente de trabalho. Então vejam que absurdo, né? Por ignorância ou por achar que é melhor ser um beneficiário, né, da Previdência do que trabalhar, as pessoas se automutilavam para terem direito a esse benefício. Hoje nós sabemos que esses benefícios, eles servem de garantia caso a gente venha precisar um dia, mas o ideal é que a gente nunca precise, porque ninguém quer adoecer, ninguém quer ficar numa situação de fragilidade que venha a depender de outros ou que deixe de ser produtivo, né, até para manter a própria família. Mas vamos continuar estudando um pouco essas questões legais aí, trabalhistas, e conhecer um pouco da dinâmica dos principais benefícios que o trabalhador tem direito. Vamos lá?
Tipo de benefícios aos segurados. Então, nós temos a aposentadoria, o auxílio-doença, o auxílio-acidente, o salário-família, o salário-maternidade. No caso do auxílio-acidente, ele é um benefício pago ao trabalhador que sofre um acidente e fica com sequelas que reduzem sua capacidade de trabalho. Ele é concedido para segurados que recebiam o auxílio-doença. E o benefício deixa de ser pago quando o trabalhador se aposenta. O trabalhador passa a receber a partir do dia seguinte em que cessa o auxílio-doença. E o valor do auxílio-acidente corresponde a 50% do salário de benefício que deu origem ao auxílio-doença, corrigido até o mês anterior ao do início do auxílio-acidente. Então, vejam, o benefício ele não corresponde nem a 100% do que se recebia. Esse primeiro, que é o nosso auxílio-acidente, que às vezes é confundido com o auxílio-doença, mas lembrem, o auxílio-acidente ele é devido a quem teve sequelas e que estava em gozo do auxílio-doença. Não é a mesma coisa, tá? Ele passa a receber aquele 50% corrigido, né, a partir da cessação do seu auxílio-doença. Isso é importante porque de repente pode chegar um colega de trabalho com essa dúvida e você que fez o curso da CIPA já está apto a responder. Vamos lá para o próximo slide? Quem tem direito ao auxílio-acidente? Novamente a Lei 8.213, artigo 18. Somente poderão beneficiar-se do auxílio-acidente os segurados incluídos no inciso 1. 6 e 7 do artigo 11 desta lei, que é o empregado de carteira assinada, o trabalhador avulso, que recolhe a taxa do INSS todo mês, e o segurado especial, que são os trabalhadores rurais, né, que produzem em regime de economia familiar o cônjuge e filhos maiores que 16 anos. E o auxílio-doença? Vamos lá, porque existe essa confusãozinha aí entre auxílio-acidente e auxílio-doença. O auxílio-doença, ele pode decorrer de uma doença ou de um acidente comum, que é aquele que é pago, né, que é o benefício concedido ao segurado, impedido de trabalhar por doença ou acidente por mais de 15 dias consecutivos. Para ter direito ao benefício, o trabalhador tem de contribuir para a Previdência Social, no mínimo 12 meses de carência, e corresponde a 91% do salário de benefício. Veja bem, a pessoa está doente, está afastada e ainda recebe menos. Não é um bom negócio ir para a Previdência. Doença ou acidente de trabalho, porque o auxílio-doença ele pode ser decorrente da doença ou acidente comum, como a gente já viu, e da doença ou acidente de trabalho, que nesse sentido aí tem o nexo causal. Lembram que a gente falou? Numa aula anterior, existe a relação do problema, da lesão, da doença com o trabalho. Então, no caso dessa doença ou acidente de trabalho, o benefício ele é concedido ao segurado incapacitado para o trabalho em decorrência de acidente de trabalho ou doença profissional. A concessão do auxílio-doença acidentário não exige tempo mínimo de contribuição e corresponde a 91% do salário de benefício. Então, vamos lá recapitulando. O auxílio-doença comum é diferente do auxílio-doença acidentário, quando se acontece devido a acidente de trabalho ou doença ocupacional, e um fatorzinho aí básico. No caso do auxílio-doença comum, há necessidade que exista um mínimo de 12 contribuições. No caso do segurado de primeiro emprego, que começou a contribuir agora, contribuiu com 6 parcelas, está há 6 meses na empresa. E com 7 meses de empresa descobre que está com uma doença que não é relacionada ao trabalho e precisa se afastar. Se esse afastamento for maior do que 15 dias, né, tiver um período maior do que 15 dias, ele não vai receber nenhum benefício. Por quê? Porque precisa ter cumprido esse prazo de carência, que é de 12 contribuições, no caso do auxílio-doença comum. No auxílio-doença acidentário, não há necessidade dessa carência, porque é um acidente de trabalho ou uma doença de trabalho que vai ser informado e, no caso, a empresa é que vai arcar com esse ônus da Previdência Social
em pagar o benefício para esse segurado que adoeceu ou se acidentou por falta de cuidado da empresa, ok? Espero que isso esteja bem claro. Uma coisa é auxílio doença comum, outra coisa é auxílio doença acidentário. Nas duas modalidades, o segurado ele tem direito ao benefício, mas existem algumas diferençazinhas com relação ao cumprimento da carência. Vamos lá na sequência? Aqui está o nosso formulário da CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho. A comunicação de acidente de trabalho ou doença profissional, ela deve ser feita à Previdência em formulário próprio, que é esse formulário que está do lado. Ele deve ser preenchido em 4 vias. A primeira via vai para o INSS, a segunda via vai para o segurado ou dependente, a terceira via vai para o sindicato da classe do trabalhador e a quarta via fica arquivada na empresa. O trabalhador terá estabilidade por 12 meses após o retorno às atividades. Essa é outra diferença do auxílio-doença para o auxílio-doença comum do auxílio-doença acidentário. No caso do auxílio-doença que é decorrente de acidente de trabalho ou doença profissional, o trabalhador ele tem a estabilidade garantida de 12 meses após o retorno à empresa, ok? Mas no caso do acidente comum ou a doença comum, que no caso o trabalhador vai fazer jus ao auxílio-doença comum, ele não tem essa estabilidade, mas precisa informar também para a Previdência Social, passar pelas perícias, da mesma forma que o acidente do trabalho, e aguardar o tempo que for julgado como necessário para a sua recuperação, ok? Vamos dar sequência aqui ao nosso estudo. Para concluirmos nossa aula, a gente tem essa imagem daqui que eu gostaria muito, quero pedir para que vocês coloquem a impressão de vocês no fórum. O que significa essa imagem para vocês? Qual é a mensagem que essa imagem tem para nos passar? Enquanto trabalhadores, contribuintes da Previdência Social, nós precisamos ter essas informações, nos aprofundar mais na questão dos nossos direitos, não só dos nossos direitos, dos nossos deveres também. Nesse material dessa nossa aula de hoje, nós fizemos referências a algumas legislações. No nosso conteúdo, nosso material didático, na nossa apostila, a gente vai colocar, vai se aprofundar ainda mais nessas informações, mas o básico para que vocês entendam e como cipeiro que vocês são e que vocês estão se preparando para isso, é que todo trabalhador tem os seus direitos assegurados pela Previdência Social. E isso daí deve ser informado, o trabalhador ele não está desamparado, apesar de não ser um bom negócio. Um bom negócio, eu não sei nem se eu deveria usar esse termo, mas não é bom estar doente, não é bom se acidentar. Ninguém em sã consciência vai optar por uma situação dessa. Então, por que não prevenir? Quando se está gozando de algum benefício da Previdência, você tem o seu salário, seus vencimentos reduzidos, você está com a sua saúde debilitada, você sofre de todas as formas possíveis. Além de sofrer fisicamente, psicologicamente, ainda sofre monetariamente. E isso daí não faz bem para ninguém. Então, isso daí serve também para que reforce ainda mais em todos os membros da CIPA a importância de vestir a camisa da prevenção, de conversar com os colegas, de repassar essas informações, de socializar esses conhecimentos, ok? E vamos continuar trocando ideias pelo fórum. Um abraço e até a próxima aula.